Como os ensinamentos de Jesus podem resolver seus problemas hoje? No silêncio das noites mais sombrias ou no caos das manhãs agitadas, muitos se perguntam: há algo que possa realmente trazer paz ao coração e sentido à vida? As palavras de Jesus, proferidas há mais de 2000 anos, continuam ecoando como uma fonte inesgotável de respostas e conforto. Sua mensagem atravessa gerações, falando diretamente ao coração humano, convidando cada um de nós a uma transformação interior. Hoje, vamos explorar juntos como esses ensinamentos podem não apenas nos guiar, mas também resolver os desafios mais profundos que enfrentamos na atualidade. Jesus nos ensinou sobre o poder do amor, a libertação pelo perdão, a confiança que acalma tempestades, a humildade que engrandece e a esperança que transcende. Mas como esses princípios podem ser aplicados em nossas vidas modernas? Como encontrar sabedoria atemporal em um mundo tão acelerado? Prepare-se para uma jornada de reflexões profundas, histórias tocantes e exemplos práticos que irão iluminar seu caminho. Vivemos em uma era em que as distrações são constantes e as respostas para nossos problemas parecem cada vez mais complexas. No entanto, a simplicidade e profundidade dos ensinamentos de Jesus oferecem um caminho claro e direto. São verdades que podem ser vividas de forma prática e que, mesmo em um mundo cheio de desafios, têm o poder de transformar corações e vidas. Ao longo deste vídeo, convidamos você a refletir, a se abrir para a mensagem que atravessou os séculos e que hoje, mais do que nunca, pode trazer esperança e renovação. Não importa onde você esteja na sua jornada, os ensinamentos de Cristo são um convite para algo maior. Então, respire fundo e permita-se ser tocado por essas palavras de vida. À medida que avançamos, você perceberá que os ensinamentos de Jesus não são meras lições do passado. Eles são como sementes vivas, prontas para florescer em nossa vida cotidiana. Em cada palavra, há um poder transformador capaz de mudar a maneira como encaramos nossos desafios, nossos relacionamentos e até mesmo nossa visão do mundo. Agora vamos explorar como o poder do amor, a libertação do perdão, a confiança nas promessas de Deus, a humildade de serviço e a esperança da ressurreição podem oferecer soluções profundas para os problemas que todos enfrentamos. Este é um convite para você encontrar respostas que, muitas vezes, estão mais próximas do que imagina, prontas para transformar sua vida de dentro para fora. O poder do amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Estas palavras de Jesus, registradas no Evangelho de João, não são apenas um chamado ao amor. Elas são um lembrete poderoso de que o amor é a força mais transformadora do universo. Quando estendemos uma mão amiga a quem precisa, quando ouvimos com paciência e sem julgamentos, estamos vivendo esse mandamento. Imagine uma sociedade onde cada ato de bondade gera uma reação em cadeia de generosidade. É assim que o amor transforma não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Pense em como você pode, hoje mesmo, ser um canal desse amor na vida de alguém. Mais do que uma emoção, o amor ensinado por Jesus é uma escolha consciente. É colocar o outro acima de nossos próprios interesses, mesmo quando isso nos custa algo. Nos dias de hoje, isso pode significar dedicar tempo para ouvir alguém que sofre ou oferecer ajuda prática a quem enfrenta dificuldades. Cada pequeno gesto de amor é uma manifestação do ensinamento de Cristo, capaz de transformar vidas e espalhar luz em meio à escuridão. Quando Jesus nos ensina a amar, Ele não coloca limites ou condições. Seu amor é incondicional e universal. Esse amor nos desafia a olhar além das diferenças, a enxergar a humanidade em cada pessoa, mesmo naquelas que consideramos difíceis. É um chamado para sermos instrumentos de reconciliação e paz em um mundo frequentemente dividido. Praticar o amor em um mundo repleto de ódio e egoísmo pode parecer uma tarefa difícil. No entanto, cada ato, por menor que seja, tem o potencial de plantar sementes de transformação. Pense em como você pode, hoje, fazer a diferença na vida de alguém através do amor. Seja com um sorriso, um gesto de generosidade ou uma palavra de encorajamento.
Não subestime o impacto de uma ação pequena, pois ela pode ser o início de uma grande mudança. Quando escolhemos amar, aprendemos a ver a beleza na imperfeição e a reconhecer que, no fundo, todos somos dignos de compaixão. Cada encontro, cada conversa é uma oportunidade de plantar sementes do amor de Cristo. Talvez o próximo ato de bondade que você fizer seja um milagre pelo qual alguém estava esperando. Jesus nos ensinou que o amor também exige sacrifício. Ele próprio demonstrou isso ao dar sua vida pela humanidade. Esse sacrifício não era por obrigação, mas por amor. Esse tipo de amor que coloca o bem do outro acima de si mesmo pode ser a chave para restaurar relacionamentos quebrados e curar feridas emocionais. Quando praticamos o amor sacrificial, nossa própria vida se torna um reflexo do amor de Cristo. A libertação pelo perdão. Perdoar. Tão simples de dizer, mas tão difícil de praticar. Perdoai e sereis perdoados. Quantas vezes carregamos mágoas como fardos pesados que nos impedem de seguir em frente? Quando escolhemos perdoar, não estamos apenas libertando o outro, estamos libertando a nós mesmos. Pense em uma ferida emocional que você carrega. Será que o perdão não poderia ser a chave para a cura? Histórias reais de reconciliação nos mostram que o perdão tem o poder de quebrar correntes de dor e abrir portas para novos começos. Jesus nos mostrou isso ao perdoar seus algozes na cruz. E se você fizesse o mesmo em sua vida? No mundo moderno, o perdão pode parecer uma fraqueza, mas na verdade, ele é uma força que nos liberta das prisões emocionais. Quando perdoamos, abrimos espaço em nossos corações para a paz e a alegria. Pense naquele relacionamento que precisa de reconciliação ou naquela mágoa que te impede de viver plenamente. O perdão, inspirado pelo exemplo de Jesus, pode ser o primeiro passo para uma transformação poderosa. O perdão é uma escolha que muitas vezes exige coragem e humildade. Ele nos chama a abandonar o orgulho e a vingança, a abrir mão do desejo de retribuir o mal com o mal. Jesus nos ensina que perdoar é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. É um caminho para a cura e a restauração. Em um mundo tão marcado por divisões e rancores, o perdão pode ser a ponte que reconstrói relacionamentos quebrados. Pense nas oportunidades que você tem, hoje, de estender a mão para alguém que precisa de sua graça. O perdão não apaga o passado, mas abre as portas para um futuro diferente, cheio de possibilidades. O perdão também é uma forma de nos libertarmos de sentimentos de raiva e vingança que, muitas vezes, consomem nossas vidas. Jesus nos ensina que, ao perdoar, nos libertamos das amarras do passado e podemos viver com o coração mais leve. Ao seguir seu exemplo, encontramos a paz que tanto buscamos, não porque o outro tenha mudado, mas porque nós escolhemos deixar ir o peso que nos prende. O perdão traz cura não só ao nosso espírito, mas também ao nosso corpo. Estudos mostram que guardar rancor pode prejudicar nossa saúde mental e física. Por isso, perdoar é uma decisão de autocuidado, algo que Jesus já entendia muito bem ao nos ensinar a perdoar como ele fez. A confiança que acalma tempestades. A ansiedade é uma companheira constante em nosso mundo moderno. As preocupações com o futuro, com as finanças, com a saúde. Mas Jesus nos disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Suas palavras não negam os desafios da vida, mas nos convidam a confiar em Deus como fonte de provisão e paz. Imagine estar em um barco durante uma tempestade e sentir uma paz inexplicável, sabendo que você não está sozinho. É essa confiança que nos sustenta. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, não estamos desistindo, mas declarando nossa fé em seu cuidado e soberania. Mesmo em meio às incertezas da vida moderna, a confiança ensinada por Jesus nos lembra que há alguém maior que conhece nossas necessidades. Essa fé nos dá forças para enfrentar cada dia com coragem e serenidade. Quando vemos nossas vidas como entregues nas mãos de Deus, sentimos uma paz que vai além da compreensão humana, pois sabemos que Ele tem o controle. Deus não promete nos livrar de todas as dificuldades, mas nos promete estar conosco em cada situação, dando-nos a força necessária para superar qualquer tempestade.
A confiança em Deus é como uma âncora em meio às tempestades da vida. Ela nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Quando confiamos, escolhemos acreditar que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele traça para nós. Podemos não ver a solução imediata, mas a confiança nos lembra que a resposta de Deus está chegando no momento certo, com sua sabedoria infinita. Pensar em como confiar em Deus pode parecer difícil, especialmente quando nos deparamos com os desafios da vida. Muitas vezes, queremos controlar tudo e não conseguimos aceitar que há algo maior em ação. Mas Jesus nos ensina a descansar nele, a confiar que Ele é fiel e que sempre cuidará de nós. Cada vez que escolhemos confiar em Deus, estamos dando um passo em direção à liberdade espiritual, pois sabemos que Ele é a nossa segurança. Quando olhamos para o exemplo de Jesus, vemos que Ele nunca permitiu que as preocupações da vida o dominassem. Sua confiança inabalável no Pai Celestial é um modelo para todos nós. Jesus sabia que não importava quão grandes ou pequenas fossem as dificuldades, ele poderia descansar na promessa de que Deus o sustentaria. Seguir esse exemplo não significa ignorar nossos problemas, mas abordá-los com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Ele não nos abandona, mas nos guia, mesmo quando não vemos o caminho à nossa frente. Quando confiamos em Deus, nossa paz não depende das circunstâncias, mas de nossa fé inabalável em sua bondade. Essa confiança não nos faz imunes ao sofrimento, mas nos dá uma perspectiva renovada de que o sofrimento tem um propósito. E no final, podemos ter a certeza de que Deus usará tudo o que vivemos para o nosso bem e para a sua glória. A humildade que engrandece. A humildade é, sem dúvida, uma das virtudes mais subestimadas na sociedade moderna. Em um mundo onde o sucesso e o destaque são frequentemente associados ao reconhecimento e ao ego, Jesus nos apresenta um caminho radicalmente diferente. Ele não apenas falou sobre a humildade, ele a viveu de maneira prática e profunda. O exemplo mais claro disso foi o momento em que ele lavou os pés de seus discípulos. O Mestre, o Filho de Deus, ajoelhou-se diante de seus seguidores, um trabalho reservado aos servos, para mostrar que no reino de Deus, a grandeza não é medida pela posição, mas pelo serviço ao próximo. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Ele disse, Marcos 10:44. Essa atitude de servir aos outros, sem esperar nada em troca, é uma das marcas do cristianismo autêntico. A verdadeira humildade não está em se diminuir, mas em reconhecer que, aos olhos de Deus, todos são iguais. Não importa a nossa posição social, o nosso sucesso ou a nossa inteligência. Jesus, sendo o Rei dos Reis, não veio para ser servido, mas para servir, e essa verdade deve ressoar profundamente em nossos corações. Cada ato de serviço genuíno, seja pequeno ou grande, é um reflexo de sua humildade. Ao praticarmos a humildade, nós nos aproximamos mais dele, pois estamos fazendo como ele fez, colocando as necessidades dos outros à frente das nossas. A humildade é mais do que um simples gesto de bondade. Ela é um estilo de vida. Quando escolhemos viver com humildade, nos afastamos da competição egoísta e nos aproximamos daquilo que é essencial na vida cristã, o amor e o serviço. Em nossas interações diárias, Jesus nos chama a não procurar a nossa própria vantagem, mas a olhar para os outros com os olhos da compaixão e da generosidade. Seja no trabalho, em casa ou na comunidade, sempre há alguém precisando de nossa ajuda, e Jesus nos convida a servir. Cada vez que estendemos a mão para alguém, sem esperar recompensas, estamos fazendo um reflexo de sua vida em nós. Além disso, a humildade nos liberta da prisão do orgulho. O orgulho nos faz acreditar que somos superiores aos outros, que temos mais valor, ou que nosso trabalho ou esforço é mais importante. Mas a humildade nos ensina a reconhecer que todos têm valor e que, em última instância, tudo o que temos e somos vem de Deus. Ao aceitarmos isso, nos libertamos das amarras do ego e nos tornamos mais próximos de Deus. Não precisamos nos exibir ou buscar reconhecimento, pois nossa recompensa vem do Senhor. Viver com humildade também implica em praticar o autoquestionamento. Quando erramos, a humildade nos leva a reconhecer nossos erros e pedir perdão. Quando somos bem-sucedidos,
A humildade nos chama a agradecer a Deus pela sua ajuda e a não nos orgulharmos de nossas conquistas. Em cada área de nossas vidas, a humildade nos ajuda a manter uma postura de gratidão, respeito e amor. Jesus, com seu exemplo de humildade, transformou a maneira como devemos ver os outros. E ao seguir esse exemplo, podemos, todos os dias, nos aproximar mais de seu coração. Quando escolhemos viver a humildade, nos tornamos mais parecidos com Jesus. A verdadeira grandeza no reino de Deus é encontrada na disposição de servir, amar e colocar os outros em primeiro lugar. A humildade não nos diminui. Pelo contrário, ela nos eleva e nos aproxima de nosso Criador. A esperança que transcende. A esperança cristã não é uma esperança vaga ou superficial, mas uma certeza profunda que transcende as dificuldades momentâneas da vida. Em um mundo em constante mudança, onde as circunstâncias podem nos derrubar e as situações podem parecer desesperadoras, a esperança em Cristo se mantém firme como uma âncora para a alma. Jesus, ao nos ensinar sobre a esperança, não nos prometeu uma vida sem dificuldades, mas nos garantiu que Ele é maior que todas as dificuldades e que sua vitória é a nossa vitória. Uma das promessas mais poderosas que encontramos na Bíblia é a de que, em Cristo, nossa esperança está fundamentada em algo eterno. O apóstolo Paulo escreve: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Filipenses 1:21. Esta é a verdadeira esperança cristã. Uma esperança que não está condicionada aos eventos temporários ou às circunstâncias terrenas, mas à realidade imutável de que nossa vida em Cristo é segura e que temos um futuro glorioso à frente. Jesus venceu a morte e, com isso, Ele assegurou para nós a promessa de vida eterna. Quando enfrentamos tribulações, essa esperança é o que nos sustenta. As dificuldades não desaparecem, mas a maneira como as encaramos muda radicalmente. Sabemos que a dor e o sofrimento são temporários e que, no fim, Deus restaurará todas as coisas. O sofrimento presente não se compara com a glória que nos aguarda. Como Paulo diz, não somos como os que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. Em Cristo, nossa esperança não se limita ao que vemos, mas ao que não vemos, ao que está prometido por Deus e que é garantido por sua fidelidade. Jesus, ao nos ensinar sobre a esperança, também nos chama a viver com uma perspectiva eterna. A nossa esperança não é só algo que aguarda no futuro, ela deve ser vivida no presente. Em meio às dificuldades, podemos escolher esperar em Deus, confiando que Ele está trabalhando em nosso favor. O Senhor não promete que nunca passaremos por dificuldades, mas Ele promete estar conosco em cada passo do caminho. Esta é a esperança que transcende tudo, a certeza de que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. A esperança cristã também nos ensina a ser pacientes. Ela nos lembra de que o tempo de Deus é perfeito e que não devemos nos apressar nem nos desesperar. Quando as dificuldades surgem, é natural sentir medo ou ansiedade, mas a esperança em Cristo nos permite esperar com confiança, sabendo que Ele tem um plano maior para nossas vidas. Cada momento de espera é uma oportunidade para crescer em fé, paciência e confiança. Assim como Jesus nos deu a maior demonstração de esperança através da sua ressurreição, devemos também viver com essa esperança. A ressurreição de Cristo nos dá a confiança de que, assim como Ele venceu a morte, também venceremos todas as adversidades da vida. A esperança que Jesus nos oferece não é um tipo de desejo incerto, mas uma certeza firmada nas promessas de Deus. Ela nos dá força para continuar, mesmo quando tudo parece difícil, e nos assegura de que o melhor ainda está por vir. Os ensinamentos de Jesus são um farol de luz em meio às dificuldades da vida, uma bússola que nos orienta através das tempestades mais violentas. Quando olhamos para os princípios que Ele nos deixou, o amor, o perdão, a humildade, a confiança e a esperança, percebemos que, mais do que simples ideias, são ferramentas poderosas que podem transformar nossos corações e, consequentemente, o mundo ao nosso redor. Cada um desses ensinamentos tem o poder de resolver os maiores dilemas que enfrentamos em nosso dia a dia, guiando-nos em direção a uma vida plena e cheia de propósito.
Quando praticamos essas virtudes, estamos seguindo o exemplo do próprio Cristo, nos moldando à sua imagem e, através disso, tornando-nos canais de sua graça e misericórdia para aqueles que nos cercam. A vida cristã não é isenta de dificuldades, mas os ensinamentos de Jesus nos fornecem a capacidade de enfrentar cada desafio com uma perspectiva transformada. Ele nunca nos prometeu uma vida sem problemas, mas garantiu que, ao segui-lo, teríamos a paz que transcende o entendimento humano. Filipenses 4:7. Isso é possível porque, ao adotar seus princípios, começamos a ver o mundo com outros olhos. Através da lente do amor, do perdão e da esperança, somos capazes de olhar além das adversidades e enxergar um propósito maior em tudo que enfrentamos. Cada situação difícil pode ser uma oportunidade para crescer, amadurecer e aproximar-se mais de Deus. Quando praticamos o amor incondicional, como Jesus nos ensina, começamos a perceber que somos mais do que simples seres humanos em busca de satisfação pessoal. O amor que Cristo nos oferece não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária de colocar o outro acima de nós mesmos. Esse amor não busca recompensas ou reconhecimento, mas se manifesta em ações concretas de bondade, paciência e compaixão. Ao amarmos como Ele amou, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas também criamos um impacto duradouro nas vidas daqueles que nos cercam. O amor é a força que pode mudar a face do mundo, um ato de cada vez. O perdão, por sua vez, é uma das chaves mais poderosas para a verdadeira liberdade. Jesus nos ensinou a perdoar, não porque os outros sempre merecem, mas porque, ao perdoarmos, nos libertamos da dor, do rancor e do peso emocional que o ódio e a mágoa trazem. O perdão nos permite viver com o coração leve, sem a carga do passado, nos impedindo de seguir em frente. Quando Jesus orou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Lucas 23:34, Ele nos deu um exemplo de perdão radical, que desafia a lógica humana. O perdão é um ato de coragem e humildade, e ao perdoarmos, experimentamos a verdadeira paz que vem de libertar a nós mesmos e aos outros do fardo do pecado. A humildade, como Cristo demonstrou em seu ministério, não é sobre se diminuir, mas sobre reconhecer que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. Jesus, sendo o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20:28. Esse modelo de vida invertido, onde o último é o primeiro e o maior é o servo, é um convite diário para praticarmos a verdadeira humildade. Ao abraçarmos a humildade em nossas vidas, nos afastamos da busca por reconhecimento e status e nos aproximamos do coração de Cristo. A verdadeira força não está em nossa capacidade de dominar ou controlar, mas em nossa disposição para amar e servir aos outros sem esperar nada em troca. A confiança em Deus é outra pedra fundamental dos ensinamentos de Jesus. Em um mundo onde as incertezas e os medos são constantes, Jesus nos chama a confiar em Deus com todo o nosso ser. Ao confiar nele, entregamos nossas preocupações e medos, sabendo que Ele cuida de nós e tem um plano perfeito para nossas vidas. A confiança em Deus nos dá paz em meio à tempestade e nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e esperança. Ao olharmos para a vida de Jesus, vemos que Ele nunca foi abalado pelas circunstâncias, pois sua confiança em seu Pai era inabalável. Ele nos chama a viver da mesma forma, confiando em sua providência e em seu cuidado constante. Por fim, a esperança cristã é o alicerce de todas essas virtudes. A esperança que Jesus nos oferece não é uma esperança vaga ou ilusória, mas uma certeza firme nas promessas de Deus. A ressurreição de Jesus é a maior garantia de que, mesmo diante das dificuldades mais duras, a vitória final já foi conquistada. Em Cristo, temos a promessa de uma vida eterna, onde não haverá mais dor, choro ou sofrimento. Apocalipse 21:4. Enquanto vivemos neste mundo, essa esperança nos sustenta e nos dá forças para seguir em frente, sabendo que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Nossa esperança é ancorada na fidelidade de Deus, que nunca nos abandona e que sempre tem um propósito maior, mesmo nas situações mais difíceis.
Viver de acordo com os ensinamentos de Jesus não é uma tarefa fácil. É um chamado à radicalidade, que exige de nós uma transformação constante e um compromisso diário. Mas ao aceitarmos esse chamado, não apenas nos tornamos mais semelhantes a Cristo, mas também encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Não importa o quão desafiadora seja a sua jornada, lembre-se de que Jesus já venceu o mundo. João 16:33. Nele encontramos a força para superar as adversidades e o propósito para continuar nossa caminhada. A pergunta que permanece é: como podemos aplicar os ensinamentos de Jesus em nossa vida diária? Como podemos viver de maneira mais autêntica, seguindo seus passos e permitindo que Ele transforme nossas atitudes, nossas ações e nosso coração? A resposta está em fazer escolhas conscientes e diárias, permitindo que o Espírito Santo nos guie a cada passo. A prática do amor, do perdão, da humildade, da confiança e da esperança não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo de crescimento e amadurecimento. Este vídeo é um convite para refletirmos sobre o impacto profundo que os ensinamentos de Jesus podem ter em nossas vidas. À medida que nos entregamos a Ele, permitimos que Sua luz brilhe através de nós e transformemos não apenas nossa própria vida, mas também a vida daqueles que nos cercam. A verdadeira transformação começa de dentro para fora e, ao abraçarmos os princípios de Cristo, somos capacitados a viver de maneira que reflete seu amor e sua graça. Ao longo dessa jornada, lembre-se de que você não está sozinho. Jesus está ao seu lado, pronto para guiá-lo, fortalecê-lo e capacitá-lo a viver de acordo com a sua vontade. Ele é o nosso modelo, o nosso Salvador e a nossa esperança. Ao aplicarmos seus ensinamentos em nossa vida, não só enfrentamos os desafios com mais sabedoria e paz, mas também somos parte do grande plano de Deus para restaurar o mundo. Que a sua paz, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente, e que ao seguir seus passos, você experimente a transformação e a verdadeira liberdade que vem de viver como Cristo viveu.